Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou a Rê. E bem-vindos a mais um Professoriando. O tema de hoje é: por que escola? Pra que escola? Qual a função da escola? Qual o papel da escola? É aquela pergunta corriqueira, né, que todo mundo faz, mas que a resposta ela é sempre um pouco complexa. E o mais complexo ainda é o que a gente faz com essa resposta, né? Exatamente. É porque acaba ficando uma coisa meio que opinião de cada um, mas assim, a escola tem um papel, né? A escola tem uma função. Né? Não depende muito da nossa opinião, ela serve para aquilo. É independente do que a gente ache, né? Ela tá ali para aquilo e a gente vai falar sobre o que é aquilo. Bom, a função da escola, uma das funções da escola tem várias funções. Uma das funções dela é a gente ensinar para essa criança a socialização. Boa. Né? A socialização, na verdade, ela vai aprender como que vai ser viver em sociedade. Os primeiros passos, eles são dados na escola. A gente tá falando de educação infantil. Sempre, tá, galera? Infantil. E assim, através da teoria, né? Porque na educação infantil a gente não tem as matérias, conteúdos. Mas a gente tem conteúdos que servem mais para nortear o professor do que, né, português, matemática, biologia. Isso não existe na educação infantil. Mas existem certas diretrizes que os professores têm que seguir. E se a gente for pensar, essa é a obrigação da escola, né? Oferecer para o aluno toda aquela informação, todo aquele conhecimento que ele vai precisar para viver em sociedade. Sim. Então, você vive numa sociedade letrada, então você vai precisar reconhecer as letras, os números, você vai precisar ter raciocínio, desenvolver seu raciocínio lógico, conviver em sociedade, que é conviver com as outras crianças, né? Outras crianças, outros adultos também, né? Sim. Outros seres humanos. Pai e mãe, e acaba sendo... É um ponto muito importante e ao mesmo tempo um ponto muito delicado. Porque essa escolha dessa escola, ela é extremamente importante. Essa escolha, eu acho que essa escolha é o mais importante, na verdade. Só que também, ao mesmo tempo que ela é muito, muito, muito importante, eu acho que a gente tem que descomplicar porque, essa escolha. Na verdade, quais são as diferenças entre as escolas? Vamos falar simplificando, né? O objetivo da escola é o mesmo. Então, toda escola, independente de qual escola você vá, o objetivo é o mesmo. A gente tem a BNCC, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem que seguir, né? Pra quem não conhece, a BNCC é uma diretriz que todas as escolas têm que seguir. De conteúdos, né, que as crianças têm que desenvolver, questões que as crianças têm que desenvolver. Então, no geral, todas as escolas vão seguir isso. Todas. O que diferencia, o que me faz pensar que aquela escola é melhor para o meu filho, ou professor, aquela escola é melhor para eu trabalhar, combina com o meu jeito de trabalhar. O que vai diferenciar, então, se todas as escolas têm o mesmo objetivo? Eu acho que assim, Bia, né, quando se chega nesse ponto da escolha dessa escola, são vários fatores. Tem o fator da localização, tem o fator, né, a gente falando só de escola, vamos falar agora só de escola particular, depois a gente entra para a escola pública. Tem o quanto que se pode ser pago por esse serviço, né? Tem o que essa escola oferece, como que é essa escola, o espaço físico da escola. Eu acho que os pais, eles devem conhecer de fato essa escola, fazer uma pesquisa de fato e conversar com a coordenação, ver o que vai ser apresentado, o que vai ser oferecido para a criança, em todos os setores, questão de alimentação,
a questão pedagógica, conhecer o que vai ser, qual que vai ser esqueci. O caminho. Não, o pedagógico. Plano pedagógico. Plano pedagógico. Qual vai ser o plano pedagógico? Toda escola tem, toda. Sendo pública ou particular, não importa. Toda escola tem. E eu acho importante os pais saberem disso, né? A Rê citou aqui que, né, vamos falar de escola particular, porque na verdade é quem tem o poder de escolha, né? Sim, a gente sabe que de escolha, então... Depois, mais pra frente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o papel, né, dos pais, né, dentro dessa escola. E aí sim, a gente vai citar essas diferenças. Mas, enquanto a gente tá falando de escolhas, a gente sabe que é um nicho que tem esse privilégio de poder escolher qual escola vai ser a escola do seu filho. E ele é um nicho complicado, né? A gente sabe, pais, a gente entende que não é super fácil. É uma tarefa super difícil. E porque você vai colocar o seu filho. Exato. Entendeu? É só o seu filho. Só o que você tem de mais importante na sua vida, que é o seu filho. Você vai colocá-lo para ele ficar lá no mínimo durante 4 horas. No mínimo. No mínimo. Então tem que ser um local onde ele se sinta bem. E aí, falando também das realidades, né? Mínimo 4 horas, mas hoje em dia quem trabalha meio período é muito difícil, né? Uma pessoa que consegue ter uma jornada de trabalho de 4 horas e aí seu filho fica 4 horas na escola, né? A maioria das pessoas trabalham 8 horas. Então aí dobramos esse tempo que a criança fica na escola. Então realmente é uma escolha difícil. E por isso ela tem que ser tão bem pensada. E assim, eu acho que pra facilitar mesmo, a gente tem que pensar. Pais, o que vai ser o que essa escola vai representar? Qual é a representação dessa escola? Na verdade, eu acho que é assim, a gente tem que ter muito bem definido os papéis. Os papéis. Quem vai educar aquela criança é o adulto responsável por ela. Sem dúvida. Né? Ultimamente, a gente tem se perdido um pouco nisso, né? É claro que a escola de educação infantil, ela se mistura um pouco, a gente não tem como negar. Os cuidados básicos para uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, eles ainda envolvem trocar de fralda, se precisar dar banho, a alimentação, porque a criança ainda é dependente de um adulto. Sim. Então, na escola de educação infantil, isso se confunde ainda um pouco, mas assim, veja bem, não é obrigação da professora ensinar o seu filho a comer bem. Né? Ela vai auxiliar o seu filho? Vai incentivar? Vai. Mas isso é um valor que ele tem que conquistar na casa dele, com os exemplos que ele tem em casa. Sim. Né? Ele já vai vir com a base em casa. Exato. O que a gente faz é só trabalhar isso que já foi apresentado dentro de casa. Até porque, imaginem, né? Hoje na pandemia, todo mundo tá vendo como é difícil ficar com uma criança, né, dentro de casa e o tempo inteiro com 1, 2, 3 crianças. A professora geralmente vai ter 15 crianças. Imagina se ela tiver que firmar valores como vamos escovar os dentes da maneira correta, vamos se alimentar de coisas mais... Isso é até dito, né? Essas questões são ditas. Claro. A gente conversa com a criança em relação a isso. Mas o forte já tem que vir de casa. A criança, tipo, mamãe já falou isso, o papai já falou, entendeu? Isso se confunde um pouco ainda na educação infantil, porque eles são muito pequenos. Então é claro que a gente vai reforçar isso. Porque eles estão aí há 8 horas na escola e a gente com certeza vai reforçar isso. Mas é reforçar, não é ensinar, não é educar, né? O papel de educar é em casa. A gente tem que fazer essa desconstrução, né? Exatamente. Porque, você falou uma coisa interessante, em referente a... Professor é um cuidador? Então, pois é, professor é um cuidador. O professor educador é um cuidador... Professor é professor. Professor é professor. Professor é professor, ele é um pedagogo, existe uma profissão atrás disso, né? A gente tá ali pra cumprir com um papel, né? Pra ajudar a escola a cumprir com o papel dela. Ponto. Educação em casa, tá? É o princípio básico, é onde ele vai aprender. Até porque
Aí entra uma gama enorme, porque muitas vezes os valores que... claro que tem valores em comum, né, que na sociedade a gente precisa para conviver bem, e esses sim são passados na escola, mas tem valores que pra mim pessoalmente são muito importantes, e esses eu vou querer que meu filho tenha. E aí, como eu posso cobrar que a minha professora, né, a professora do meu filho, ensine isso pra ele, né? Não dá pra gente terceirizar a educação, gente. A educação é o adulto responsável que vai fazer por essa criança. A escola entra como um complemento dessa educação. Entra pra fortalecer o que já é feito dentro de casa. Exatamente. Pensando nessa questão de educar. Falando de educação infantil e do professor que tá ali, né, claro, para cumprir um papel como professor, né, como pedagogo, de ajudar a escola a cumprir aquele papel, mas, como eu disse no começo, na educação infantil isso se mistura um pouco. A gente não tem como colocar lá uma matéria numa lousa, não é assim, né? Então, como que se dá esse trabalho, né? A gente precisa atingir nossos objetivos, a gente precisa que aquela criança desenvolva certas habilidades? Sim. Mas a gente vai desenvolver essas habilidades a partir de uma afetividade, a partir do lúdico, porque é assim que funciona na educação infantil. Então, é muito importante que o professor também desenvolva essa relação de afetividade, né, dentro da escola. Só que a gente não faz isso sozinhas também, como a gente disse, a educação começa em casa, né? Então, os exemplos são dados em casa. Então, essa importância da escola e do papel do professor e da visão que a criança vai ter sobre o professor, ela é construída em casa, né? Ela é a partir dos exemplos, né? Como que uma criança vai respeitar um professor se em casa ele não tem esse reforço de valorização e de significar mesmo a importância do professor na vida daquela criança. Sim, claro. E outra coisa, que eu tava pensando aqui, depois que a gente tava falando a princípio da escolha, né, da escola. Uhum. E aí essa escolha, depois que os pais, né, perceberem, fizeram a escolha, eu vou colocar meu filho na escola X. O filho vai para a escola e agora também tem uma outra função que é muito importante, né? A observação dessa criança. Tanto o professor quanto os pais. A gente tem que estar sempre atento para ver como que essa criança está reagindo a essa ida, a essa escola. Se a criança está confortável. Lógico, tem um período de adaptação. Ainda mais se ela for muito pequenininha. Vai chorar, gente. Não tem jeito. Ela vai chorar, ela vai estranhar. Ela vai estar em um outro ambiente, com pessoas completamente diferentes. Tudo bem. Só que tem que estar atento. Porque ela é o nosso termômetro. Tanto o professor quanto os pais, eles têm que estar atentos a isso. Até porque, muito provavelmente, a escolha da escola foi feita baseando nos pais, né? No que os pais acreditam ser melhor, no que os pais querem, mas às vezes a gente também precisa, às vezes não, sempre a gente precisa ouvir as crianças. Sim. E às vezes o que elas precisam não é o que a gente idealizou. É verdade. Né? Então a gente precisa sim voltar a atenção para a criança a todo momento, assim, né? Quando se diz na educação delas, até porque se ela tá confortável e tá bem, né? Tudo vai fluir melhor. Tem que ter essa conversa entre pais e professores. Os pais, é importante os pais irem às reuniões, é muito importante. É importante o pai participar da vida escolar do filho. É muito importante. Né? Quem tem a possibilidade, quem tem o privilégio de poder escolher a escola para o seu filho, a gente já parte, né? Você já vai fazer uma pesquisa, você vai olhar, você vai procurar. Então, quando você realmente fecha um contrato, você literalmente, você tá concordando, né, com o que aquela escola se propõe a oferecer para você. Na escola pública você não tem essa opção, né? Seu filho é mandado para a escola que é mais próxima da sua região, ou não, né? Enfim. Mas aí entra a questão que o pai vai participar de forma ativa cobrando, sim, uma educação de qualidade,
E é muito difícil isso, a gente não tá falando aqui, né, que é o papel do pai. É muito difícil, né? Principalmente no Brasil. Nem aconteça. Às E às vezes nem essa acontece. de qualidade nem aconteça. Mas só o fato do pai se mostrar presente ali já passa aquela... Sabe aquele exemplo de tenho que mostrar para o meu filho que a escola é importante, que a educação é importante? É aí. Quando você participa da forma que der, quando você se apropria daquele espaço escolar, porque a escola é da comunidade que vive em volta dela, né? Numa escola particular, a gente lida com outras questões, né? Porque ali acaba se tornando um serviço oferecido. Que também pode ser um tema para um outro vídeo, né? Sim. A escola pública, né? Ela é uma dificuldade até pra gente pensar. Porque ela tá ali. O espaço físico dela tá ali, né? Só que ela não oferece. A verdade é que ela não oferece um serviço de qualidade. Ela não oferece. Por N motivos. Sim. Tem algumas que sim. Por N motivos, elas acabam não oferecendo, e aí a gente entra naquelas questões políticas, sociais, econômicas. E o que a gente tem que fazer? Cobrar. Cobrar. A gente tem que cobrar, não tem outra saída. A gente tem que cobrar. Tem que cobrar o professor, tem que cobrar o coordenador. Tem que agir, é nosso, gente. Eu trabalho, eu chego em casa cansado, depois eu tenho que cuidar da casa. Mas um tempinho, acompanhe isso. Não deixa de acompanhar seu filho na vida escolar, não deixa. É importante. E aí, assim, claro, a gente tá falando agora, a gente voltou pra educação pública, mas na particular também, né? Não é porque você fechou um contrato, né? Que joga lá, menino. Acabou, Joga o menino, vai, pronto. Não. A participação talvez seja um pouco diferente, porque você não vai ter a mesma... A sua cobrança não vai ser a mesma. A gente tem que jogar real aqui, né? A sua cobrança não vai ser a mesma que a cobrança numa escola pública, porque... né, a realidade é diferente, mas a participação tem que ser a mesma. Você tem que se mostrar presente na vida escolar do seu filho, sim. E isso a gente não fala pelos professores, é muito importante para os professores, diretores, para a parte escolar, para a escola, isso é muito importante, mas muito mais para o seu filho, né? O seu filho precisa entender que a escola é importante. Como a gente faz uma criança entender que a escola é importante? Dando importância pra ela. É assim. Muito bom isso, hein? Gostei, hein? Nossa. Agora falando assim, do papel da escola em relação a tudo isso que a gente já falou, né? Uma escola que mas meus pais... Não. Eu tenho pais que não participam, porque é uma realidade, gente, é uma cultura, eu acho, brasileira, a gente, né, não se envolver tanto. Ok. E aí, eu cruzo meus braços e é isso. Informar, auxiliar, formar esses pais, tá? Porque quando a gente fala o objetivo principal, o foco principal da escola é o aluno, né? São as crianças, adolescentes que estão lá. Então, voltando nossa atenção para esses alunos, e se a gente quer o bem-estar deles, vamos abraçar a família. Vamos abraçar a todos, né? Pra que esse bem-estar chegue. Sim. Né? Então, acho que esse também é uma outra... Não adianta a gente só jogar a culpa, né? Cada um joga a culpa pro lado. É uma batata quente, né? Joga pra você, joga e ninguém pega e o problema tá lá. Não, a gente abraça. E quando a gente fala... Eu tava aqui pensando até. Quando a gente fala, cobre, aproprie-se... Gente, é sempre com muita conversa, sempre com muita educação, porque o professor é um profissional também. Exatamente. Ele também é a profissão dele, ele deixa a família, ele tá lá trabalhando. Da mesma forma que os pais estão trabalhando no outro local, o professor tá ali. E eu acho que talvez seja até um lado meu um pouco sonhador, mas eu acho que se a gente conversar, se a gente chegar todo mundo junto, sabe? Porque a gente tem um objetivo, o objetivo é o mesmo. Tanto dos pais quanto da escola. Fazer com que aquele aluno cresça, seja um cidadão de bem.
que essa criança cresça, que essa criança aprenda, que essa criança desenvolva, assim ficou melhor, né? Sim. Esse objetivo, ele é único para todos nós. Então, a questão é a gente chegar e conversar mesmo. Não precisa brigar com o professor, não precisa chegar, não, nada disso. É conversar. Isso que a gente está propondo aqui, talvez, né, com o professoriando, seja uma forma, né? A gente tá abrindo diálogo. Ajude a gente a pensar também, questione a gente gosta de ser questionado. Fala o que você concorda, o que você discorda de tudo que a gente falou aqui. A gente tá falando baseado nas nossas experiências. Deixa a sua experiência aqui também, né? Às vezes a gente tá falando uma coisa baseada no que a gente já viveu, mas para uma outra realidade isso seja totalmente incabível. Exatamente. Então deixa aqui pra gente, vamos conversar, vamos dialogar. Vamos crescer, né? É isso que a gente quer. Fala aqui pra gente. Deixa seu comentário, compartilha, manda para aquele grupo de mães, aquele grupo polêmico que muitas vezes é mal visto. A gente gosta do grupo de mães aqui. Manda esse vídeo pro grupo de mães, deixa seu like se você gostou, compartilha, se inscreva no nosso canal e aproveita e vai lá no nosso Instagram. Então é isso, um beijo! E até semana que vem. Tchau!